Olá a todos, bem-vindos à videoconferência de resultados do primeiro trimestre de 2024 da Vivara. É mais uma vez um prazer estar aqui com vocês hoje, dando mais detalhes e explicações a respeito desses nossos resultados do trimestre inicial de 2024. Começando pelo slide 4, nós tivemos um trimestre super alinhado com as expectativas que dividimos com vocês, ao longo das últimas interações, seja nos últimos calls com o mercado ou na própria divulgação de resultados do último trimestre do ano passado. O resultado apresenta pressões fiscais que se transferem para os resultados operacionais da companhia, já esperados e super de acordo com aquilo que a companhia desenhou para este ano de 2024. E falarei mais a respeito desses efeitos e alterações. Esse trimestre, ele é um trimestre muito importante para nós, ele é o trimestre onde nós nos preparamos para as primeiras grandes sazonalidades do ano, Dia das Mães e Dia dos Namorados, é onde preparamos nossos times, treinamos nossos times, contratamos força adicional de trabalho para que as lojas sejam reforçadas de experiência para atendimento dos nossos clientes, onde concentramos boa parte dos lançamentos de produtos e nós temos muita preparação por trás disso para essas próximas sazonalidades. E também reforçamos todo o estoque de lojas nesse período e do nosso e-commerce para melhor atender nossos clientes e atingir os resultados esperados. Nós continuamos com uma expectativa super positiva para o ano de 2024 e eu reforço essa mensagem. O trimestre está dentro das expectativas da companhia, apesar das pressões operacionais que lá estão refletidas, e boa parte desses efeitos se encontram melhorados já a partir desse segundo trimestre de 2024 e para o ano continuamos a enxergar um ano de crescimento com expansão acelerada de lojas, aberturas de 70 a 80 pontos de venda, super inclinados na direção da Life, retornos maiores e mais rápidos, além de, mesmo num ano com impactos fiscais relevantes, a companhia ainda olha um cenário em que é possível construir alavancagem operacional e conquistar ganhos operacionais ou de expansão de margem operacional, mesmo diante desses desafios. Boa parte desses efeitos compensatórios eles são criados ao longo do ano e nesse primeiro trimestre, obviamente, nem todos eles estão presentes e, obviamente, vou dar mais detalhes a seguir a respeito desses efeitos. A companhia continuou consolidando o mercado formal de joias no país, atingimos 20,1% de participação de mercado, uma expansão de 2,5 pontos em relação ao mesmo período do ano passado, esse efeito que continua relevante na medida em que a gente caminha e continua expandindo o parque de lojas, diferentemente de boa parte dos nossos colegas de profissão ou peers de mercado aqui. A Vivara, ou a categoria de joias, tem por si só 9,5% dessa participação de mercado, as Lifes já conquistaram aí 7% do mercado de joalheria e com outras categorias ocupamos outros 3,6 pontos percentuais desse mercado de 14,3 bilhões de reais, que continua super fragmentado. E seguindo para o slide número 5, aqui dou mais destaques a respeito desse específico resultado do primeiro trimestre de 2024, tivemos crescimento super saudável de receita, uma continuidade da tendência que a gente veio enxergando durante os últimos trimestres ou durante os últimos anos. Foram 17,9% de crescimento de receita, atingindo os 574,9 milhões de reais, receita bruta líquida de devoluções. As vendas das lojas físicas foram destaque no período, venderam 493,1 milhões de reais, crescendo 19,2% contra o mesmo trimestre do ano passado, um crescimento super saudável, seja no total e a seguir vou mostrar aqui também no vendas mesma loja. A categoria Life registrou 206,2 milhões de reais de faturamento, um crescimento de 22,6%, ajudando a puxar todo esse crescimento médio da companhia nesse período. Continuamos a construir nossa base de clientes ativos, foram 2 milhões de clientes ativos registrados no período, também com expansão saudável de 16,2% contra o mesmo período do ano passado. Abrimos ou continuamos a abrir lojas
aceleradamente, mas nesse trimestre é um ponto de destaque, né? Nós mais do que dobramos a velocidade de abertura da loja, nunca tivemos tão organizados na gestão desses contratos para que esse primeiro trimestre também seja relevante em termos de abertura e vocês, tenho certeza, já conhecem um pouco dessa dinâmica, né, de início de ano versus desocupação do ponto de venda ali no Natal, né, a dificuldade do varejo botar uma loja de pé nesse primeiro trimestre. Ainda assim, diante dessas dificuldades, abrimos 18 lojas, 4 lojas da Vivara e 14 novas lojas da Life, né? E por último, mas super importante, como grande destaque do período, a companhia gerou caixa operacional de 145,6 milhões de reais em um único trimestre, reforçando ainda mais a posição de caixa líquido da empresa, que também darei mais informações e clareza no decorrer da apresentação. No próximo slide, slide 6, aqui mostramos, né, a geografia e a capilaridade que a companhia tem, né, no território nacional, reforçando a abertura das 18 lojas, né, com o encerramento de 2 operações de quiosques no período. Fechamos o trimestre com 406 pontos de venda, sendo 261 da Vivara, 131 lojas da Life e 14 quiosques. Reforçando, os 2 encerramentos de operação aqui são conversões, né, de quiosques em lojas e não fechamentos por performance. No slide seguinte, pularei aqui para o slide 8, dado que, né, trarei informações a respeito de todas essas linhas de destaque do resultado operacional da companhia, mas aqui paro para dar mais detalhes a respeito da evolução de receita, né, em canais diferentes, né, e produtos diferentes. Aqui no caso começo por canais, o grande destaque, né, foi o crescimento de 17,9% da receita, como eu já disse, mas também uma saúde bastante interessante do crescimento same-store da companhia de 9,4% no período. E, de novo, o destaque foi para as lojas físicas neste período, que cresceram 19,2% com 9,6% de same-store, sendo que a Vivara cresceu 12,6% e teve 7,7% de same-store, né? Um same-store bastante saudável, dado a maturidade do canal, o que mostra que continuamos a fazer um bom trabalho ali na gestão de categorias, na medida em que ainda abrimos lojas da Life nos mesmos shoppings onde temos as lojas da Vivara, né? A loja Life, obviamente, segue sendo destaque de velocidade de crescimento, né? Cresceu 59,5% no período de vendas totais e um same-store de 16,5% contra, né, esse mesmo período do ano passado. O crescimento da companhia teve um perfil muito mais voltado ao crescimento de volume ou peças vendidas, que foi de 11,4%, né, adicional ao mesmo período do ano passado, e de preço, né, o preço unitário médio aqui ao redor de 6% no período comparável. E dando mais detalhes no slide 9 sobre, né, o desempenho do canal físico, começo pelas lojas Life, que num único trimestre, e o trimestre menos relevante do ano, registrou 103,1 milhões de receita, crescendo, né, quase 60%, registrou 16,5% de same-store, né, temos 35 lojas maduras faturando mais de 6 milhões de reais por ano, ou 6,2 milhões de reais para ser preciso, e o canal agora que vem ganhando representatividade já há alguns anos, obviamente pelo acréscimo de lojas, né, que temos feito, ele representa agora, né, 50% já do volume de vendas de produtos Life na companhia como um todo, né? As lojas da Vivara registraram no período 385,2 milhões de receita, crescendo 12,6%, com 7,7% de same-store, né? Tivemos 14,1% do crescimento da principal categoria das lojas da Vivara, a categoria de joias ouro, né, demonstrando a saúde também da principal categoria, que representa mais de 50% das vendas da companhia como um todo, e encerramos o ano com o trimestre, perdão, com 261 pontos de venda, né? No slide seguinte, dou mais detalhes a respeito da evolução do nosso canal digital. Faturamos 77,6 milhões no período, com crescimento de 10,1% contra o mesmo trimestre de 23. Aqui sim, uma acomodação após a maturação de diversas iniciativas do canal digital, sendo a principal delas as iniciativas de omnicanalidade,
né? Tivemos 40,7% de participação da categoria de joias no e-commerce, né? E 13,5% foi a participação total do digital nas vendas da companhia. De novo, uma acomodação em relação àquilo que a gente veio executando, né? No ano passado, vale lembrar, o canal digital cresceu mais de 30% no ano todo e começou o ano fazendo a colheita de benefícios de uma nova plataforma do digital, né, a VTEX, que você sabe que implementamos ao longo do ano de 2022, do segundo trimestre de 2022, segundo semestre de 2022, e que puxou muito o crescimento do canal digital ao longo do ano passado. Primeiro trimestre de 2023, apresentamos crescimentos de mais de 50% no canal digital, então fica aqui um crescimento de 10% saudável em cima de uma base forte de 2023, e continuamos aqui a ter boas expectativas a respeito do canal digital, que acelera crescimento, né, ao decorrer dos trimestres de 2024. No slide 11, aqui trago mais detalhes a respeito da evolução do lucro bruto e da margem bruta neste trimestre do ano. Registramos 302,99 ou 303 milhões de reais de lucro bruto no período, com 68,2% de margem. Isso representou uma pressão de 1,5%, ou pontos percentuais, perdão, em relação ao mesmo período do ano passado, né? Essa margem é uma margem saudável, né? É uma margem que está pressionada por efeitos, né, não operacionais aqui, são eles, né, 1,4 pontos desta pressão que apresentamos pela reclassificação de despesas para impostos, como já falamos ao longo dos últimos trimestres, todas foram feitas no segundo trimestre de 2023, né? E este é o último trimestre que trazemos aqui como justificativa, né, de período de comparabilidade. Também foi impactado pelo menor volume de crédito presumido, né, no período, em termos relativos. A indústria continua produzindo na mesma velocidade, o crédito presumido nos mesmos patamares nominais, porém, né, diante de um cenário de receita maior, pressionando assim ligeiramente a margem no período. E a tributação, né, do nosso benefício fiscal, a tributação de PIS/COFINS sobre a receita de subvenção ou benefício de ICMS que temos lá em Manaus, compondo essa pressão de 1,4 ponto percentual sozinha nesse trimestre. Além disso, temos pressão pontual de 0,3 ponto percentual vindo de uma depreciação maior da fábrica de Manaus em virtude dos investimentos adicionais na fábrica nova que fizemos no ano passado e que naturalmente aceleram essa depreciação e pressionam pontualmente, né, e de forma decrescente ao longo do tempo, né, a margem bruta da companhia. E parcialmente compensado por um ganho de 0,2 ponto percentual, né, em custos mais eficientes de insumos e matéria-prima, né. No slide 12, aqui trazemos uma visão um pouco melhorada desses efeitos para que a compreensão, né, dos impactos aqui na margem bruta da companhia, daquilo que é temporário e daquilo, né, que virá, né, ao longo do ano, ou que se dissipa ao longo do ano, né? Então, acho que já ao longo dos últimos anos nós viemos melhorando, né, os custos da companhia em proporção da receita, na medida em que a gente ganha eficiência na fábrica de Manaus ou aumenta a internalização de produtos, ou ainda aumenta a presença da Life no nosso negócio pela rentabilidade maior que essa categoria apresenta. Aqui, então, né, mostramos esse 0,2 ponto percentual, a continuidade desses movimentos e a contribuição desses movimentos ainda para os nossos resultados, né, as reclassificações de deduções, por sua vez, do UEA, Imposto de Manaus, na Conipa, né, e do diferencial de alíquotas, né, do digital, representaram 0,6 ponto percentual de pressão nos resultados. O crédito presumido, como falei, né, 0,6 também, sozinho, isolado, né, e o PIS/COFINS sobre a subvenção, né, ou sobre o nosso benefício fiscal, pressionou nossos resultados nesse primeiro trimestre, 0,3 ponto percentual. E a depreciação da fábrica, aqui outros 0,3, então aqui fica melhor compreendida, né, as explicações agrupadas no slide anterior, resultando no 68,2% de margem que registramos no período.
No slide 13, aqui trago mais informações sobre a evolução do EBITDA e a margem EBITDA da companhia nesse primeiro trimestre e também do lucro líquido, né, e margem líquida do período, né. Além dos efeitos já mencionados de margem bruta, aqui para o EBITDA, temos a transferência também somados a isso, temos a transferência dos efeitos, né, observados nas despesas gerais e administrativas da companhia e despesas com vendas da companhia, né. A pressão em despesas e uma continuidade do efeito que vimos já, né, durante o ano passado todo e no último trimestre divulgado, continua concentrado em despesas com vendas na linha de despesas de pessoal, né? E aqui temos uma linha que pressiona contra o ano passado 5 pontos percentuais, né? E esta pressão está vindo, né, de alguns fatores importantes. Acho que o primeiro dele, já muito falado, né, as reclassificações dos impostos que pressionam o crescimento da receita líquida, que por sua vez afeta a representatividade de todas as despesas da companhia. Número 2, né, as reclassificações de D&A para despesas de vendas nessa linha de pessoal, onde desde o segundo trimestre de 2023 nós realocamos algumas áreas administrativas relacionadas a vendas, a exemplo de assistência técnica ou logística, para de gerais administrativas para despesas com vendas, afetando a comparabilidade dos períodos. E a partir do trimestre que vem, né, outro efeito que deixaremos de observar. Número 3, as lojas em maturação. Nós temos quase 30% do parque da Vivara, das 406 lojas em maturação do período e, obviamente, pressionando a representatividade dessa linha e de outras, né, de despesas. E, pontualmente, número 4, né, rescisões da estrutura administrativa de operações aqui, ligadas ao projeto de tecnologia para vistorias remotas em lojas, né? Nós instalamos aqui uma central de monitoramento remoto que está funcionando super bem, conseguimos multiplicar por 6 ou 7 vezes o número de visitas feitas em um único dia, com a qualidade, com a manutenção da qualidade dessas visitas, né? E isso trará, obviamente, ganhos de velocidade, de controle à distância, né, e de eficiência para nós ao longo do tempo também. E tudo isso, né, esse efeito nas despesas com vendas, foi parcialmente compensado pela diluição adicional que vimos em despesas gerais e administrativas, que somente na linha de pessoal, né, foi ou total, desculpa, né, foi de 4,4 pontos percentuais, né? Ou seja, começamos com as reclassificações feitas e com essa nova visualização a enxergar muito melhor, né, da onde estão vindo os ganhos da companhia e as pressões de resultado nesse curto prazo, né? A companhia, ao crescer 18% ou quase 20%, ela consegue diluir sim despesas fixas de maneira relevante, mas também traz pressão pontual nos seus resultados, né, em virtude desse crescimento de todo esse parque de lojas em maturação e também de correções, né, que tem que ser feitos, como no caso de comissionamento de vendas, que, né, nós já falamos bastante a respeito nesses últimos tempos. E por fim, no slide 14, trago outros destaques financeiros aqui desse período, a começar pelo capital de giro, onde apresentamos a geração de 108,7 milhões de reais nesse período, vindo das 3 contas principais de capital de giro, né, estoques, contas a receber e contas a pagar, ou, né, o prazo, né, relacionado a compras, parte por operações de risco sacado aqui, algo em torno de 10 milhões de reais, né, e também de impostos, né, ou seja, a melhor gestão de ativos tributários, né, e aqui especificamente estou falando do aproveitamento dos créditos de ICMS da Conipa São Paulo, algo, né, que tivemos habilitado regime especial ao final do ano passado e que também já dividimos com vocês. À época eram 90 milhões de reais de estoque de ativos, de impostos a receber, né? E com a aprovação desse regime especial nós passamos a poder usar créditos de ICMS para pagar os impostos da Telerina São Paulo, nossa operação de varejo. Com isso,
já consumimos uma parte relevante desses créditos tributários no primeiro trimestre, consumiremos o restante ao longo do próximo trimestre, ou dos próximos 2 trimestres, na verdade, até setembro, mas vale lembrar que esse regime especial, ele muda a dinâmica, ele melhora a dinâmica de ativos tributários ou de créditos de ICMS para todo o futuro da companhia, na medida em que ele continue válido, né? E que continuemos a comprar ouro da AngloGold em Minas Gerais, né? Número 2, destaque aos investimentos feitos no período, foram 35 milhões de reais, principalmente em tecnologia e lojas novas, agora com a aceleração que apresentamos nesse primeiro trimestre. O endividamento bruto da companhia, que foi de 226,1 milhões de reais, uma redução versus o trimestre imediatamente anterior, com a amortização de um contrato financeiro, na direção do que a gente já vinha sinalizando, de operar o ano com um endividamento um pouco menor e poupar despesas com juros aqui nesse ano, ainda bastante impactado pela tributação adicional ali também no imposto de renda, em virtude, né, da não exclusão do nosso benefício fiscal ali da base tributável. E aí, por fim, o caixa líquido da companhia, que foi, né, uma melhora sequencial deste número. Nós já geramos caixa relevante no último trimestre do ano passado, voltando a ser caixa líquido, algo ao redor de 30 milhões de reais. E aqui encerramos o primeiro trimestre do ano com 139,4 milhões de caixa líquido, ou seja, um reforço material, né, fruto da geração de caixa operacional desse período, reforçando, né, a expectativa que dividimos ao longo do ano passado inteiro de que esse ano seria um ano de maior equilíbrio entre a geração de caixa operacional e aos desembolsos de investimentos, né, e distribuição de lucro. Ou seja, a companhia esse ano tem a expectativa e continua com a expectativa de gerar caixa mesmo após, né, o pagamento de seus investimentos e distribuição de lucro a ser feita essa última agora, né, ao final desse próximo mês de maio, né? Obrigado a todos, mais uma vez, foi um prazer estar aqui explicando, né, no detalhe os resultados desse período, né, e estaremos disponíveis para a sessão de perguntas e respostas com vocês, né, e depois delas também via o time de Relações com Investidores. Obrigado mais uma vez.